Ajuste o seu volume. Está começando o podcast Crime em Debate. Manaus, 22 de janeiro de 2013. A capital do Amazonas acordava sobre um calor sufocante. Mas nada era mais quente do que a notícia que se espalhava pelas redes sociais. A polícia é adicionada para um apartamento de classe média, onde uma cena de terror foi descoberta. Os corpos de duas mulheres, mãe e filha Maria Gracilene Belota, de 59 anos, e Gabriela Belota, de 26 anos, foram encontrados. Não era um crime qualquer de latrocínio. A cena falava de ódio, de frieza e de premonição. E o horror não para por aí. Horas depois, em outro endereço, o corpo de Roberval Robert Queiroz Brito, de 60 anos, também foi achado morto. E rapidamente a pergunta que não para de se fazer: quem faria algo tão cruel com uma família? Eu sou Evelise Pinheiro. E eu sou Simone Silva. E hoje, no Crime em Debate, vamos mergulhar nos detalhes chocantes do caso Belotas. Agora vamos falar, dar uma ênfase às vítimas, né? No caso, as 3 vítimas. Para os investigadores, só havia uma conclusão: o assassino estava dentro de um círculo mais íntimo da família. E era o publicitário Jimmy Robert de Queiroz Brito, de 24 anos. Simone, a gente pode também explanar sobre o extermínio, né? O ressentimento que tinha ali. A tragédia tinha raízes profundas. Jimmy havia saído da casa do pai, Roberval, após ter se desentendido. Um conflito agravado, segundo relatos, pela homossexualidade de Jimmy. Ele foi acolhido pela tia, Maria Gracilene, e pela prima, Gabriela. Mas mesmo na nova casa, a tensão por questões de herança e ressentimento familiar só aumentou. Esse ressentimento, Evelise, se transformou em um plano macabro. Jimmy recrutou 2 comparsas, Rodrigo de Moraes Alves e Juan Pablo Bruno Cláudio Magalhães. O alvo: toda a família direta. Agora a gente vai falar com um convidado, né? O sociólogo Dr. Emilson Jean. Doutor, boa tarde. Muito obrigada por estar presente aqui conosco no nosso podcast. Eu gostaria que o senhor trouxesse uma crítica social carregada neste caso. O que impactou a população de Manaus no seu ponto de vista? Primeiramente, agradeço aí o convite feito pela Evelise e pela Simone, que é o podcast. E antes de tudo, é preciso reconhecer o sofrimento das vítimas. Maria Gracilene acolheu o sobrinho em um momento de rejeição familiar. Gabriela, jovem e cheia de vida, foi brutalmente silenciada. Roberval, mesmo com seus conflitos, era pai. O que vemos aqui é uma ruptura dos laços mais íntimos, alimentada por ressentimentos e ambição. Como podemos analisar aqui, a homofobia, o abandono emocional e a disputa por herança criaram um ambiente bem tóxico, mas nada que justifique o que foi feito. Essas vítimas merecem ser lembradas com respeito, não como personagens de um crime, mesmo com vidas ceifadas por alguém que deveria protegê-las. Doutor Emilson, muito obrigada pela sua participação. Realmente, como o senhor disse, devemos lembrar das vítimas com respeito, né? E vamos dar continuidade agora aqui sobre a cronologia e a crueldade que aconteceu no apartamento. Para o primeiro ataque, o apartamento de Maria Gracilene e Gabriela. Jimmy, que morava ali, tinha a chave e sabia da rotina. O prédio não tinha nenhuma segurança ostensiva, facilitando a ação. Seguindo a cronologia do crime, os criminosos se prepararam e compraram os materiais, incluindo o plástico que seria usado para asfixiar uma das vítimas. E então, um momento crucial chegou. Jimmy, o mentor, precisava sair do apartamento para dar o álibi e permitir a entrada dos demais. Então, Simone, a gente pode ver aí que o Jimmy, ele usou o pretexto de passear com o cachorro da família, né? Jimmy, ele saiu do apartamento e este era o sinal para os comparsas. Em seguida, os 2 comparsas subiram com a chave que era de Jimmy. Não precisaram arrombar ou interfonar. Entraram direto no local onde a primeira vítima estava vulnerável. Dando sequência, vamos falar um pouco do nível de crueldade que se deu esse crime. Dentro do apartamento, a barbaridade começou. Gabriela foi a primeira vítima a ser atacada por Rodrigo e Juan.
asfixiada com um plástico que havia comprado. A perícia foi crucial neste momento para comprovar a violência sexual cometida por Rodrigo contra a Gabriele antes de sua morte. Depois disso, Jimmy ele retorna para o apartamento e ele e os seus comparsas aguardavam a chegada da Maria Gracilene. Ao entrar em sua própria casa, a tia que o acolheu foi brutalmente surpreendida, espancada e degolada com um estilete. Em um ato de crueldade que choca, o cão de estimação da família também foi morto, enforcado para silenciar qualquer testemunha em sinal de alarme. Com um duplo homicídio e a violência sexual cometida, o triplo roubou o carro de Maria Graciele, tentando desesperadamente dar uma impressão de um latrocínio. Na mesma madrugada, o trio seguiu para a casa de Roberval, no bairro de São Raimundo. Mais uma vez, Jimmy usou a sua intimidade com o local. Roberval, que tinha à época 60 anos, foi atacado dormindo. Segundo a perícia, ele não teve chance alguma de defesa. A terceira vítima foi morta por asfixia e, segundo o detalhe da investigação, apresentava sinais de estrangulamento. Os assassinos deixaram o corpo na cama com as mãos amarradas. O objetivo era claro: executar todos que estivessem no caminho do dinheiro. A descoberta do corpo de Roberval aconteceu horas depois, na manhã do dia 22 de janeiro. A polícia rapidamente ligou os pontos. O triplo assassinato, em endereços diferentes, com vítimas parentes entre si e sem sinais de arrombamento, só poderia apontar um círculo íntimo. A elucidação foi extremamente rápida. Menos de 24 horas após os corpos serem encontrados, o carro foi localizado. A polícia chegou uns comparsas, Rodrigo e Juan Pablo. Confrontando os dois comparsas, confessaram o triplo assassinato e, crucialmente, apontaram o publicitário Jimmy Robert como mentor e mandante de toda a barbárie. Jimmy Robert de Queiroz Brito inicialmente negou qualquer participação, mas a pressão das provas e o depoimento dos seus cúmplices o levaram à confissão. O crime foi planejado para que ele recebesse a herança, avaliada na época em cerca de R$200 mil. O dinheiro seria dividido entre os três. Agora a gente vai entrar mais na análise jurídica, tá? Temos como convidado também o advogado criminalista, Dr. Victor Amude. Boa tarde, Dr. Victor. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Sob sua visão jurídica, pode nos dar uma análise sobre o caso Belotas? Bem, a gente tem que ver a perspectiva não só da questão jurídica, mas da questão da sociedade, né? Uma vez que foi um caso de repercussão nacional, aonde ele teve requintes de crueldade, né? E durante a perspectiva jurídica brasileira, esse tipo de crime é tratado com extrema seriedade. Por quê? Envolvendo muitas qualificadoras que elevam a gravidade da conduta, que vai além de um homicídio culposo ou homicídio doloso simples, né? A premeditação do homicídio, ele causou um cenário de triplamente qualificado. Certo. Ou seja, o júri que vai julgar o crime, ou seja, o tribunal do júri que vai condenar ou não a reclusão ao autor do crime, ele vai ter que condenar de 12 até 30 anos por cada vítima que aquele autor fez. Certo, doutor. Doutor, agora me diga uma coisa, como é que se constrói uma estratégia de defesa em um caso tão midiático e sensível? Bem, a estratégia de defesa sobre um caso tão midiático e sensível é o seguinte. Eu vou lhe dar um exemplo. Vamos pensar assim. Temos uma vítima e 2 atiradores. Certo. Os 2 efetuam um disparo ao mesmo tempo. Os 2 acertam o disparo na vítima. A vítima cai no chão, estatelada. Certo? Certo. Só que, para você construir um caso de homicídio, você tem que punir o fato, não a tentativa. Certo. Certo? Nesta hora, quando você vai fazer
a autópsia, você não consegue dizer quem é que efetuou o disparo fatal. Então nós temos 2 disparos, os 2 disparos atingiram o alvo, mas nenhum dos 2 disparos foi fatal, só derrubaram a vítima, e desta forma ele veio a óbito, mas você não pode culpar uma pessoa por tentativa e outra por homicídio, porque você não tem como qualificar esta pessoa. Na situação do Belota, foi o seguinte: como ela foi um caso muito midiático, e aí eles foram seguindo passo a passo, e ele foi deixado rastro a rastro, ele foi evidenciado, e se eu não me engano, ele confidenciou o caso depois, fica muito difícil a defesa. Porém, como eu lhe falei, por conta das qualificadoras, o crime, quando for julgado, e o tribunal de júri desta forma vai julgar culpado ou inocente, o advogado ele não tem a chance de defender se ele é culpado ou não. Ele tem como defender a melhor pena, a pena mais justa para o seu cliente. Que seria diminuir um pouco ali, né? A gente conseguir, por exemplo, tirar as qualificadoras. Qual foi a grande qualificadora do crime? Além dos requintes de crueldade que teve, foi a premeditação. Porque além de ter sido por requinte de crueldade, ser um crime cometido com muita violência entre os parentes, ele fez toda a parte de premeditação. Ele calculou friamente, passo a passo. Então a gente poderia, por exemplo, tentar retirar essa premeditação. Mas isso, no caso, agrava no processo, doutor, respeito? A premeditação seria um dos agravantes, sim, do processo dele. Entendeu? Então a gente poderia muito bem tentar retirar essa premeditação, dizendo que ele agiu por impulso no primeiro homicídio e tentando apagar ou fazendo alguma coisa, foi uma coisa repentina, aquela tempestade de sentimentos na cabeça, ele estava confuso, ou até mesmo tentar colocá-lo como um deficiente mental. Que é o que a defesa com certeza dele deve ter colocado na hora, né? Eu realmente não me lembro de todos os fatos de como foi feita a defesa. Sim. Mas numa situação onde a gente viu que ele matou a tia, a prima, se eu não me engano, e o cachorro da família, com requintes de crueldade, em plena sanidade mental ele não estava. Então eu me apegaria a esse tipo de tese. Sim. Agora me diga uma coisa, doutor, como é que o advogado em si mantém uma neutralidade técnica quando a sociedade inteira já tem um veredicto formado? Bem, você está batendo num ponto muito sensível, ainda mais nos dias de hoje. Antigamente, eu estou falando isso, a época do crime, nós não tínhamos as redes sociais que nós temos hoje. Nós tínhamos os pré-julgamentos feitos pela televisão. Então, cada um tem um pouco de juiz na sua cabeça, um pouco de médico e todas as suas crenças. Certo. Hoje, se esse crime fosse voltado a hoje, nós teríamos as redes sociais. Instagram, TikTok, YouTube, tudo bombardeando o caso. Então isso cria sim um pré-julgamento e uma devoção da população para que ela tenha o caso resolvido. O que nós temos que fazer, nada mais, nada menos, é que estudar a fundo o caso, perceber todo o processo da investigação para saber se ali não existe algum tipo de falha para poder anular o processo, né? Porque a gente sabe que na parte penal ela não é feita só da parte processual, ela também é feita na parte de inquérito policial, que deve existir todo um rito. Se esse rito do inquérito policial teve algum equívoco, ele consegue anular todo o processo.
Doutor Vitor, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. Fica aqui o convite para um próximo episódio, que o senhor possa comparecer com a gente. Agradecemos muito. É sempre um prazer poder conversar com você. Qualquer coisa, estamos aqui à disposição para elucidar qualquer outro tipo de caso. Mas realmente é isso. A gente, quando está resolvendo advogar, principalmente na área penal, processual penal, a gente sabe que nós vamos lidar com diversas situações. E qualquer pessoa está apta a cometer um crime, mesmo que ela não queira, não deseje. E nós estamos aqui para defender, não apenas para livrar, mas para dar a melhor forma possível, a melhor pena que aquele cliente possa ter. Dr. Victor Amude, queremos agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. Foi de grande serventia para quem está nos ouvindo agora através do YouTube, né, aí do TikTok. Agora vamos dar o parecer do júri popular e o legado da tragédia. Em novembro de 2013, o caso Belota chegou ao tribunal do júri. A comoção em Manaus era palpável. Parentes e amigos das vítimas, chocados com a crueldade e a traição, pediam justiça. A defesa dos réus tentou manobras jurídicas para adiar o julgamento, alegando inclusive a falta de acesso a autos do processo. Mas a juíza manteve o rito. Os advogados de Jimmy chegaram a tentar desvincular sua imagem, mas os fatos eram irrefutáveis. E mais, o Ministério Público sustentou a tese de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, a herança, e outros agravantes como o uso de meio cruel e a impossibilidade da defesa das vítimas. O depoimento das testemunhas e as provas periciais que confirmaram a asfixia, a degola e o estupro com a morte de Gabriela. Isso todo, esse cenário, selou o destino dos acusados. Então a gente pode passar já, Simone, para a parte do veredicto e das sanções. O veredicto do júri popular foi unânime e contundente. Os 3 réus foram considerados culpados pelos crimes. Jimmy Robert de Queiroz Brito, o mandante e o mentor, foi condenado à pena mais alta. Rodrigo de Moraes Alves e Juan Pablo Bruno Cláudio Magalhães também receberam penas duras pela execução. A soma das penas dos 3 chegou a mais de 200 anos de prisão. E embora o tempo de cumprimento da pena no Brasil seja limitado, a condenação foi uma resposta forte do judiciário amazonense. A crueldade e a premeditação de um crime que destruiu uma família inteira por ganância. Temos aqui conosco também mais um convidado que faz parte aqui da bancada. Ele está como um representante, um cidadão aqui, referente à nossa sociedade. O nome dele é Johnny Santos, acadêmico de Direito da Universidade Newton Lins. Boa tarde, Johnny, tudo bem? Boa tarde, Veliz. Boa tarde, Simone. Eu queria agradecer pelo convite, né? Eu acredito que é de suma importância a gente debater esse caso com várias vozes, né? A gente viu aqui no decorrer do podcast que a gente teve parte técnica com o doutor advogado explicando, né, o caso mais detalhadamente. A gente viu o nosso doutor sociólogo ali explicando em relação à sociedade, os pensamentos. E é importante a gente ter essa visão, né, da sociedade também. Eu, com a minha humilde opinião, dar um pouco da minha síntese em relação a esse caso é bastante importante. Muito obrigado pelo convite. Espero contribuir aí para engrandecer mais ainda esse podcast. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Gostaria de fazer umas perguntas para o senhor, tá bom? Qual foi a sua primeira reação ao ouvir sobre esse crime? Então, quando eu soube desse crime, a minha primeira reação ela foi de um espanto muito grande, né? Muito também difícil de descrever. Foi aquele tipo de notícia que faz você interromper tudo que está fazendo naquele momento ali para acompanhar, para estar sabendo notícia, para entender o que de fato aconteceu. Porque a gravidade desses fatos, ele simplesmente não parece real assim na primeira vista.
A ideia de que alguém possa ter planejado a morte do próprio pai, da própria tia e da prima por causa de herança é algo que foge completamente do nosso entendimento assim, comum sobre família e os limites morais que qualquer pessoa pode ter, né? Eu lembro que nos primeiros segundos o sentimento que predominou assim, em mim foi um choque, sabe? Um choque emocional. Quase como se meu corpo tivesse uma resposta física a tudo que eu estava vendo ali, tudo que eu estava absorvendo de informação. E conforme eu fui lendo e procurando mais detalhes sobre esse caso, eu fui ficando perplexo, né? Com tudo que eu lia, com tudo aquela situação daquele crime. E, consequentemente, veio uma tristeza, sabe? Uma tristeza, assim, profunda. É uma tristeza não apenas pelas vítimas ali, pelas vidas perdidas, mas pela quebra total da confiança da família, assim, do que representa a família, né? A gente cresce acreditando que os laços familiares, eles são espaço de proteção, como o nosso doutor falou, que são laços que dão proteção ao indivíduo, que ele dá apoio, que a gente se sente seguro ali, cuidado, sabe? Então, quando surge assim um crime, na minha opinião, que nasce justamente dentro desse vínculo familiar, é como se algo muito básico e simples fosse destruído. Daí eu fico imaginando toda a construção familiar, sabe, Velizes e Simone? Porque eu tenho minha família, então eu imagino o Jimmy ali na fase de adolescência, de criança, convivência com os parentes, que tudo aquilo ali foi deixado de lado, né? Por conta de herança, por conta de dinheiro, por conta de ganância, sabe? E aí, principalmente isso acontecendo aqui na nossa cidade, aqui em Manaus, torna essa notícia muito mais impactante. Existe uma grande diferença, eu acredito que existe uma grande diferença quando você escuta esse tipo de crime acontecendo em São Paulo, nas grandes capitais ou fora do Brasil, e quando acontece aqui assim, do seu lado, aqui na sua cidade, no meio onde você vive, há uma percepção totalmente diferente. Essa proximidade, ela desperta uma sensação meio que de insegurança, assim, de um alerta mesmo, assim. Eu fiquei pensando por alguns dias, nossa, toda essa situação aconteceu aqui, é como se de repente a gente percebesse que situações extremas que a gente vê todo dia no telejornais, elas não são exclusivamente desses lugares, sabe? Não são também lugares problemáticos, em situações problemáticas, mas podem surgir em qualquer bairro, em qualquer família e em qualquer contexto que a gente se insere, né? Daí eu fiquei pensando e calculando a distância emocional que seria necessário para alguém tomar uma decisão tão drástica assim. Que desconexão emocional as pessoas que cometem esse tipo de crime, não só nesse caso do Belota, mas as pessoas em geral que cometem esse crime, que a gente conhece vários famosos, assim, crimes famosos, né, que se tornaram famosos pela mídia, que colocam situações familiares, pai, mãe, marido, tipo, são relações que se constrói, né? Que se tem aquela emoção, aquele sentimento, e que a distância disso é preciso para que você planeje, para que você calcule assim friamente esse crime, né? E aí vem um sentimento de indignação, né? Que faz parte do ser humano, porque é muito difícil, como humano, né, compreender que um simples impulso financeiro, nesse caso uma disputa de herança de R$200 mil, ele possa se sobrepor à vida humana de qualquer indivíduo, né? E nesse caso foram três, né, assim, 3 pessoas que tiveram sua vida ceifada por herança, por dinheiro, por ganância. Então é um mix de sentimento que você sente ali na hora, e conforme as coisas vão andando, o caso vai andando, surgem novas provas, e se você for acompanhando, esse mix de sentimento ele vai lhe tomando conta, e você vai tendo esses sentimentos variados conforme vai passando o caso, né? Na sua opinião, que mensagem esse crime passa sobre a sociedade atual? Belize, esse crime, ele mostra sobre como a nossa sociedade ela anda doente,
Isso é uma opinião minha, mas eu acredito que essa opinião também é compartilhada por outras pessoas da nossa sociedade. Acredito eu que a maioria, né? Principalmente aquelas pessoas que vêm de uma certa idade, que já vêm de outros costumes, né? De outras realidades. E ela deixa uma impressão que muita gente tem colocado dinheiro e a herança acima da família, acima de afetos e acima principalmente do respeito. Ela também, esse crime, ele revela como a falta de empatia e de limite está cada vez mais comum na nossa sociedade. Parece que estamos vivendo num tempo em que valores básicos estão se perdendo. Isso acaba abrindo espaço para tragédias absurdas como essa. No fim, é um grande alerta de que precisamos cuidar mais das relações, da mente e principalmente do coração, antes que coisas assim como essa virem normais, né? Virem algo do cotidiano. Você acredita que esse tipo de crime poderia ter sido evitado? Então, sinceramente, eu acredito que esse tipo de crime, assim como outros tipos de crimes, eles podem ser evitados. Como que poderia ser evitado, Johnny? Hoje em dia, eu acredito, Evelise, que o mundo ele está muito dinâmico, ele está muito acelerado. Então, as coisas estão acontecendo, automaticamente a gente já está ali nas redes sociais sabendo, já na cena do crime, o que aconteceu. Os nossos áudios, geralmente, são escutados em 2 vezes mais, justamente para acelerar, para a gente fazer outra coisa. E a gente acaba perdendo, né, aquela sensibilidade, aquele toque dos detalhes das pessoas, né, daquela empatia realmente com aquele ser humano que está ali, com aquele comportamento que muitas vezes é visível, a gente não consegue na hora, ou não consegue perceber ou evidenciar justamente certo tipo de comportamento, né? Então as pessoas, elas quase já não têm mais espaço para desabafar, de falar das suas dores, ou de pedir ajuda. As redes sociais hoje em dia, existe muito conteúdos ótimos para você absorver, mas tem outros também que as pessoas elas se escondem atrás do telefone para poder ser os juízes da internet, né, que a gente fala. E muitos casos de violências, eles começam dentro da sua casa, eles acabam tendo sintomas e mudança de comportamento daquela pessoa, né? Um comportamento agressivo, um comportamento de isolamento, que muitas vezes a gente negligencia isso. Muitas vezes a gente negligencia isso. E passa despercebido por meio da nossa correria do dia a dia. Não é que as pessoas elas não se importem, né? É que tudo é tão rápido que ninguém percebe a gravidade que está acontecendo as coisas. Se houver mais diálogo, mais esse tato, essa percepção, mais essa atenção aos detalhes e até apoio psicológico, profissionalmente mesmo, talvez histórias como essa que a gente está debatendo hoje, elas poderiam ser mudadas. E outras histórias também que a gente vê todo dia no cotidiano, no nosso país, no nosso estado e no mundo. Eu acredito muito que essas situações de perceber essa mudança de humor, mudança de agressividade, da conversa, do diálogo dentro de casa, ela é essencial para que esse tipo de situação não ocorra. Johnny, agradeço a sua participação, tá? Foi de suma importância também aqui no nosso podcast, uma vez que você está representando a sociedade amazonense. Agora aqui, para enfatizar a nossa parte da conclusão, da reflexão, eu gostaria que o doutor Emilson Jean pudesse deixar aqui a sua última fala. O que o senhor pode retratar aí, doutor, a respeito dessa reflexão? Então, Evelise, esse caso foi bem chocante, né, para a sociedade manauara, né? Maria Gracilene, Gabriele e Roberval foram vítimas de uma violência que nasceu dentro da sua própria casa, onde era para ser seu porto seguro, né, o local que você fica em segurança. É doloroso pensar que o acolhimento virou alvo, que o afeto foi traído. Como sociedade, precisamos proteger os vínculos familiares, combater o preconceito e valorizar a vida. Que a memória dessas vítimas não seja esquecidas, que elas sejam lembradas como pessoas que tentaram construir laços, mesmo em meio ao conflito. Que esse caso nos ensine, Evelise e Simone, a cuidar melhor um dos outros.
Muito obrigada, doutor Emilson Jean, pela sua reflexão deixada aqui. Como o doutor mesmo falou, foi um caso bem chocante, né? Mas o caso Belota, né, hoje, ele permanece como um marco sombrio na história de Manaus. Uma história de ambição desenfreada, onde os laços de sangue e a confiança familiar foram rompidos pela disputa de uma herança. A memória de Maria Graciele, Gabriela e Roverval permanece viva até hoje, como um lembrete trágico do que o ressentimento pode gerar. Que nós podemos ver neste caso, que ele ensina a gente a fragilidade das relações e a importância da vigilância, mesmo dentro de casa, né, Simone? Um crime que foi solucionado rapidamente, mas cuja dor permanece na capital do Amazonas. Se você gostou desse episódio, inscreva-se no nosso canal Crime em Debate com seus amigos e deixe a sua avaliação. Seu apoio é essencial para continuarmos contando essas histórias. Eu sou Ivelizes Pinheiro. Eu sou a Simone Silva e voltaremos em breve com mais um caso no Crime em Debate. Você conferiu o podcast Crime em Debate.